Paz do Senhor, amados irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que se perdura ao longo da humanidade, que é a idolatria, e como ela está presente nos dias de hoje. Irmãos, se você segue o catolicismo, o espiritismo, ou qualquer outra religião que tenha os seus deuses, com todo respeito, eu não estou aqui para ofender a ninguém, apenas apresentar a verdade na base bíblica, na base dos mandamentos do Senhor. Se formos analisar a construção de imagens, de ídolos, vem desde a antiguidade, antes mesmo de qualquer denominação religiosa. E ao longo da história, se concentrando tanto na Ásia quanto na Europa, a gente vê a criação de diversos deuses, diversas esculturas, estátuas, onde o povo se prostrava, adorava e prestava culto. E biblicamente, eu vou mostrar a vocês, adorar significa prestar culto, reverência, significa confiar, se ajoelhar, colocar a confiança em algo. Avançando um pouquinho mais na história, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na época do Evangelho, vemos que o cristianismo, em um tempo, começou a adentrar o Império de Roma, ainda que não fosse permitido seguir a Jesus, porque os mesmos romanos mataram. Mas mesmo Jesus morto, ressuscitou, o Evangelho de Jesus, do Senhor, continuou se alastrando por Roma e por todo o Império Romano. O que eu vou mostrar a vocês, que juntando o Evangelho do Senhor, quando adentrou em Roma, a sociedade da época acabou misturando tudo, no que aí surgiu a dita Igreja Católica e o catolicismo. No ano de 313, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. E a partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos a Roma. O cristianismo começou a se alastrar por toda Roma. Só que em 27 de fevereiro de 380, constituiu-se um marco na história europeia, porque nesse dia, tanto o cristianismo como a crença greco-romana, os deuses romanos, acabou se misturando de uma forma meio que sutil, o que perdura até hoje com o nome dito próprio catolicismo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a adoração à imagem de escultura, a construir estátuas, imagem de homem, e se prostrar aos pés dela, colocar sua confiança nela, dirigir a sua oração a ela. Em Isaías 42, versículo 17, o Senhor diz: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Se você for na sua Bíblia, seja ela a Bíblia Sagrada Cristã ou a Bíblia Sagrada Católica, Isaías 42, 17, está escrito da mesma forma, tanto para uma como para outra. Mas eu percebo que no culto católico não se explora muito essa parte, esses mandamentos do Senhor. E o Senhor e os seus mandamentos acabam ficando em segundo plano, de fato. Porque o culto é regido em favor das imagens de escultura. E nesse culto, muitos não admitem, mas se dobram e tiram essa fé de Jesus Cristo e passam a colocar em um pedaço de madeira, de metal,
pedra ou gesso? Quando a própria Bíblia católica ou cristã, da mesma forma diz: não se dobre a imagem de escultura, não se dobre a outro Deus, senão o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se formos avançar no tempo, sair de Isaías e para os mandamentos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, no livro de Mateus, o apóstolo, capítulo 7, versículo 6, Jesus está dando mais um de seus grandes ensinamentos e ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu entendo, irmãos, que Deus é santo, sim, Ele é. E Ele não precisa de repetições das nossas orações repetitivas e muitas vezes decorada. Deus não está buscando um poema. Ele quer que você abra o seu coração e não um oratório. Porque quando você lê o que está escrito naquele oratório, você está mais se preocupando em recitar aquilo e não focar na sua conexão com Deus. Isso é fato, não dá para se concentrar na face do Senhor com o papel na frente. O que nós deveríamos fazer, todos, biblicamente falando, como disse o Senhor Jesus: fechai a porta do teu quarto e orai. Deus não precisa de intermediário. Nós podemos nos dirigir a Ele face a face, mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia rasgou as divisões que o pecado colocava no caminho entre Deus e homens. Então, Deus, ele é tão perfeito que ele já sabe até mesmo que você vai orar antes mesmo de você falar. Então não é preciso ir muito longe para ver e escutar a voz do Senhor. Aí no seu quarto, na sala, no corredor, até mesmo na cozinha. Basta fechar os olhos e falar: Senhor, eis-me aqui. Como disse o Senhor ao povo de Israel: fazei prova de mim e vê se eu não sou Deus de verdade. Vê se eu não sou poderoso. Então, irmão, se por acaso você é um católico ou de outra religião e segue outros deuses ou outras crenças e quer mesmo fazer o teste, vá para um lugar onde você possa orar, só você e Deus. Faça o teste, veja se ele não é Deus poderoso, veja se ele realmente vem face a face a você, ou se ele só se limita a um pedaço de madeira, como muitos acham. Porque Deus, a Bíblia diz que os montes tremem diante da presença dele. Agora imagine esse Deus tão poderoso trancafiado em uma imagem de escultura feita por mãos humanas. Porque nada pode ser santo construído por alguém que é impuro. Nós somos impuros, irmãos. Sabemos disso. Erramos todos os dias, todas as noites. Andamos pecando, andamos cometendo erro com nós mesmos e com todos. Então, irmãos, essa é uma breve reflexão do que eu deixo aqui. Será que é certo adorar a imagem de escultura? Biblicamente, não. Pelas leis do Senhor, não. Muitas vezes andamos com a Bíblia, mas o pastor, o regente do culto, da missa, ele não explora as leis do Senhor. E como diz a Bíblia, o meu povo acaba perecendo por causa da falta de conhecimento. Se seu pastor, se seu padre, se seu líder não fala sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor, as leis do Senhor e os mandamentos de Deus, ele não está servindo a Deus. Se Deus é o segundo plano no culto ou na sua vida, tudo já começou errado. Devemos, não só em companhia dos líderes ou da igreja, mas a sós em casa,
abrir a Bíblia, orar, explorar e buscar conhecimento. Pesquisar no celular o que é que Deus fala sobre purgatório, por exemplo. Será que a Bíblia cita um purgatório? Será que Deus fala sobre algo entre céu e inferno? Será que Deus fala sobre segunda chance além da morte? Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante dessa afirmação de Jesus Cristo, eu logo entendo que Deus não precisa de intermediário. O único que nos conciliou com Deus novamente foi o seu Filho amado Jesus Cristo. E ele deixou a Bíblia, o livro da lei, o livro de como devemos nos importar e nos portar diante de Deus de maneira correta. Tudo que passar dos mandamentos de Deus ou dos mandamentos de Jesus Cristo não é bíblico, irmãos. O único companheiro que Deus nos deixou e que realmente é o elo forte que nos atrai para perto de Deus é o Espírito Santo, o único amigo e consolador, o único que pode nos ensinar se aquilo que está escrito é verdade, se aquilo que Jesus disse está certo. Então devemos pesquisar, não devemos simplesmente aceitar tudo que nos falam. Seja pastor, seja padre, certifique-se disso, porque a Bíblia não tem duas histórias. Deus não tem dois lados. Se ele falou há muitos milênios atrás que não pode se dobrar imagens, por que hoje ele diria isso para você? Se Deus disse desde o começo da criação que ele é o único e que ele não precisa de mensageiro, por que hoje ele precisaria? Essa é a reflexão que eu deixo hoje para vocês, amados irmãos. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de oração, se você quer comente alguma coisa, deixe o seu like. Se você não concordou, deixe o dislike também. Diga o que você achou desse vídeo, quais as suas dúvidas, se algo ficou de fora desse vídeo. E compartilhe se você acha que isso é importante, se você acha que edificou. Compartilhe para seus amigos, familiares, parentes. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, único, suficiente e exclusivo, eterno Salvador, esteja com todos vocês, amados irmãos. Amém. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação